Somos bem-aventurados e temos tido o privilégio e a responsabilidade de ouvirmos o que Deus diz, o que a sua palavra nos ensina, o que o Evangelho comunica ao nosso coração, à nossa família, à nossa casa, a todos nós. O Evangelho, a palavra de Deus, ela fala diretamente ao nosso interior, ela traz limpeza na nossa alma e aflora a compreensão do nosso entendimento acerca da vida. Eu quero deixar uma palavra para você, dizendo a respeito de 7 frases que Jesus Cristo disse quando estava na cruz, sendo crucificado pelos nossos pecados em nosso lugar, se tornando ali justiça nossa. E eu quero que essas frases entrem no seu coração, porque foram proferidas pelo próprio Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Preste atenção e veja como estas palavras podem alcançar o seu coração, direcionar você em sabedoria e te levar a uma meditação e uma reflexão na qual você vai compreender muito mais a grandeza do amor de Deus e do feito de Jesus na cruz do Calvário em favor de cada um de nós, em favor de cada um que nele crê. A primeira frase que Jesus disse na cruz do Calvário está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse assim: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Certamente muitas pessoas não sabiam o que faziam naquele momento crucial. Muitas outras sabiam o que faziam, mas não entendiam a grandeza e a dimensão do ato de crucificar o autor da vida. Atos 3, versículo 15 diz que Jesus Cristo, ele é o autor da vida e foi morto. Mataram o autor da vida. Na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas e nos dias de hoje? Nós que temos acesso a tanta tecnologia, a tanta informação, por mais que muitas informações estejam comprometidas, nós sabemos bem o que fazemos? Ou o nosso estado de influência é tão mau, é tão ruim, que nos cegou de tal maneira que não conseguimos mais perceber o que estamos fazendo? A loucura tomou conta de nós, de tal maneira que nós ainda continuamos a fazer obras, a termos ações, a termos um comportamento que não valoriza as palavras de Jesus. A primeira frase que ele disse é uma frase de muito amor e uma frase de intercessão por nossas vidas, pela vida da humanidade, pela vida daqueles que até hoje são seus algozes, debocham e escarnecem da sua obra na cruz e do seu plano de salvação. Mesmo se Jesus não fosse quem ele disse ser e se mostrou ser, e nós sabemos que é, deveria haver algum respeito, porque ali estava um inocente, um único inocente que pisou nessa terra, Jesus. E esse inocente, naquele momento de dor e angústia, nos ensina que devemos perdoar. E muito mais do que isso, ele, na presença de Deus, em oração, na dor e no sofrimento, disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase que Jesus disse, estando na cruz, foi direcionada a um ser humano, como diz a tradição, de nome Dimas, um malfeitor que estava na cruz ao seu lado. Jesus diz a ele, em Lucas capítulo 23, no versículo 43, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus na cruz do Calvário trouxe esperança e mostrou a grandeza da salvação, que é uma porta que conduz o homem do caos para o paraíso. Que mesmo o homem, tendo uma vida reprovada pela sua ignorância, pelos seus caprichos, pela sua loucura, se ele agora mesmo inclinar a sua voz em sinceridade, em verdade, e clamar a Deus por seu perdão, reconhecendo seus erros, seus pecados, suas falhas, e clamar por ele,
Jesus, misericordioso, cheio de compaixão e amor, pela miséria humana, ele traz a salvação e a promessa de uma vida eterna, onde a dor, o contágio maligno, a influência e o domínio do mal sobre as nossas ações não terão mais esse poder, porque agora estará vivendo em uma outra atmosfera, no paraíso de Deus. Jesus na cruz disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Segunda frase. Agora, a terceira frase que Jesus disse. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus aumenta os laços fraternais e fala para aqueles que creem. Olha o que ele diz. Para você que é membro de uma igreja, para você que tem um convívio cristão diário, cotidiano, uma rotina, Jesus disse, versículo 26 e 27 de João capítulo 19. Jesus diz assim: mulher, se referindo a Maria, eis aí o teu filho. Filho, se referindo a João, eis aí a tua mãe. Mostrando a grandeza do cuidado mútuo, do amor fraterno, do amor que nós devemos ter uns pelos outros, nos amparando e nos ajudando mutuamente. Nesses dias, nós precisamos ainda mais ter essa compreensão e trazer essa dignidade que Jesus nos ensinou na cruz para a nossa vida diária, para com a nossa família, para com os nossos amigos, para com a humanidade. Por isso, cuida dos seus e os seus cuidem de ti. A quarta frase que Jesus disse também é muito importante, vai falar muito ao seu coração. Jesus disse em Mateus capítulo 27, versículo 46 e Marcos 15, versículo 34 também, no Evangelho Sinótico. Ele diz assim, algo maravilhoso. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, na figura de homem, estava revelando para nós o nosso estado e a nossa condição pessoal. Todos nós, quando estamos assim, numa condição de pecado, Jesus se colocou na condição de pecado, mesmo sendo sem pecado, estamos desamparados de Deus, estamos separados, há um abismo que se coloca entre aquele que está em imundície e aquele que é santo e perfeito. E Deus, não querendo isso, enviou Jesus para a cruz. Jesus fala essas palavras porque ele estava levando sobre si toda a ira de Deus que estava sobre nós. E ele falando, Deus meu, por que me desamparaste? A ira do abandono talvez seja, escatologicamente falando, um dos juízos mais severos que o homem poderia sentir. É quando Deus não se mostra mais a ele, o entrega à sua própria vontade, à sua própria concupiscência, ao seu próprio desejo. Jesus ali estava se colocando no lugar do homem pecador, para poder o justificar, para que hoje possamos ter acesso ao Pai, por intermédio do próprio Jesus, o mediador, como diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Um homem puro, um homem santo, que se colocou na cruz, que no nosso lugar sentiu o desamparo do Pai. Que amor é esse? A quinta coisa que Jesus diz na cruz do Calvário está em João capítulo 19, versículo 28, quando Jesus diz, tenho sede. Quantas vezes nós estamos em dificuldades grandiosas e nos sentimos secos, sentimos a nossa alma como um deserto, sem nenhuma fonte, sem nenhuma gotinha, quanto mais um manancial. Jesus na cruz do Calvário, como ser humano ali, valente, corajoso, disse, tenho sede, e ninguém me deu água. Me deram uma esponja cheia de vinagre, escarnecendo, debochando, para que Jesus não desmaiasse e sentisse cada vez mais cada dor do seu músculo contraído e o seu sangue que escorria pela cruz até tocar a terra. Muitas vezes você tem sede, não sabe aonde buscar água, mas Jesus mesmo disse, olha que maravilhosa a palavra de Deus, em João capítulo 4, no versículo 14, que aquele que crer nele será uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Se você crer em Deus, se você buscar Jesus, se você entender as palavras do Senhor e o chamado dele para ti, tua sede será saciada. E é isso que nós profetizamos nesse dia. Que você não tenha mais sede, que o amor de Deus possa estar sobre ti, e que você entenda essa frase, essa palavra de Jesus, que ele teve sede, assim como você tem, assim como você teve, e ele está pronto a dar essa água para a humanidade. Corramos para Jesus. A sexta frase que Jesus disse na cruz do Calvário está no versículo 30 de João capítulo 19, quando ele diz: Tetelestai, está consumado. Ou seja, está feito. Eu cumpri tudo o que eu vim cumprir. Em João capítulo 12, versículo 27, Jesus disse que ele veio para esta hora, para a hora da cruz, e que ele não podia correr, ele não podia deixar de cumprir o seu ofício. Isso nos motiva também a irmos até o fim, no cumprimento do propósito que Deus tem colocado no nosso coração. Querido, Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um chamado para você, um chamado maravilhoso que tem que começar a partir do momento que você tem um encontro com Ele no seu interior, no seu coração. A sua mente muda, é transformada, o seu olhar, ele passa a ter outras perspectivas, os seus ouvidos se interessam por outras coisas, os seus lábios pronunciam palavras de esperança, de fé e de amor. A sensatez começa a ocupar o seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas decisões, nas suas escolhas. Porque Jesus cumpriu tudo, está consumado, ou seja, nele você tem vida, nele você tem perspectivas, nele você poderá, nele você fará, porque a verdade é como diz João 15, versículo 5, Jesus dizendo, sem ele você nada pode fazer, você nem ninguém. Os esforços são inúteis porque eles têm os seus dias contados, logo tudo cessa, logo toda a face da terra é renovada, e quem era já não é mais, mas Jesus continua sendo. E a prova disso é que desde o início, desde o Gênesis, a pregação do Evangelho já vem apontando para Jesus. Então, desde que o mundo inteligente do Homo sapiens existe, Jesus é mencionado para a salvação e reconciliação do homem, porque ele consumou tudo, ele fez todo o trabalho que você não poderia fazer. Por isso faça o teu, pela graça de Deus, mediante a fé que é dom dele, creia nele, se dirija para ele, porque ele disse em João 19:30, sua sexta frase na cruz, está consumado. E a última palavra que Jesus disse está em Lucas 23, versículo 46, que é a sétima palavra, quando Jesus diz assim, e clamou Jesus em alta voz, diz o texto, e clamou Jesus em tom elevado, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim seja a minha vida e a sua vida. Tudo nosso entregamos na vida, nas mãos do Pai. A nossa vida, a nossa família, os nossos dias, nossas lutas, nossas adversidades, nossas conquistas, nossas vitórias, sejam para celebrar e glorificar a Deus em gratidão. Jesus, depois de ter consumado tudo, depois de afirmar Tetelestai, ele disse, Pai, agora eu entrego meu espírito em tuas mãos. Nós somos de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é para Ele. Não há lugar melhor de estarmos do que nas mãos de Deus. Essa palavra eu tenho absoluta certeza que se você abrir o seu coração, se você pensar nessas frases, elas alcançarão a tua vida, a tua alma, de maneira muito especial. São 7 frases que Jesus disse. 7 frases de suma importância para a sua vida, para a minha vida, e motivo para a gente meditar muito. Do início da primeira frase na cruz até a última, Jesus se mostra favorável a nós na presença de Deus, o Pai. Por isso ele disse, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cuida da tua mãe e mãe, cuida do teu filho. Tenho sede. Jesus é maravilhoso. Jesus é incomparável. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes não pensamos assim? Diante das dificuldades, do caos,
pensamos que Deus não está conosco, mas Ele está. Por isso que Ele diz, depois, em João 19:30, está consumado. E por fim, a 7ª frase, a Ti, ó Pai, entrego o meu espírito. Deus abençoe sua vida. Creia em Jesus. Creia no seu amor evidenciado na cruz. Jesus é a tua justiça. Jesus é a tua vida. Jesus é o amor do Pai revelado a nós. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.